aí pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. E hoje eu quero falar para vocês sobre a pílula cura tudo. Bom, essa pílula ela foi batizada com o nome de pílula número 9. Provavelmente você nunca deve ter ouvido falar sobre a pílula número 9 ou a pílula cura tudo. Isso porque essa pílula ela tem mais de 100 anos de idade, é isso mesmo. Essa pílula ela foi batizada com esse nome porque na Primeira Guerra Mundial, olha só, Primeira Guerra Mundial, os médicos e enfermeiros que participaram no fronte de combate ali, cuidando de todos os soldados que eram feridos, ou seja, cuidando ali da saúde dos soldados, eles tinham um arsenal de cerca de 13 medicamentos muito importantes para aquela época. Veja bem, nós estamos falando de 100 anos atrás, estamos voltando a 100 anos atrás. A medicina naquela época era uma medicina bem precária, ou seja, estávamos ali no início das revoluções farmacológicas. E a pílula número 9 era o desgosto, era o medo, era o temor da maioria dos soldados. Isso porque essa pílula, ela geralmente era indicada praticamente para todos os casos de doença naquela época. Segundo os historiadores, alguns soldados naquela época, eles cansaram, principalmente no finalzinho da guerra, eles estavam cansados do combate, cansados da luta, né? Cansado da guerra, já querendo, quem sabe, voltar para suas casas, e muitos deles inventavam algumas doenças justamente para sair do fronte de combate. E alguns médicos, percebendo essa história meio que cabulosa, né? O pessoal querendo sair do fronte de combate, inventando algumas doenças, essa era a pílula preferida dos médicos para esses sabidinhos. Agora, o que acontece é que a pílula número 9, ela era muito temida porque ela era uma pílula laxante. Isso mesmo, essa pílula, ela continha alguns ingredientes na sua formulação que eram substâncias laxativas. E geralmente todo mundo que tomava essa pílula começava a ir no banheiro sem parar. E por esse motivo essa pílula virou até mesmo piada e contos entre os próprios soldados, ou seja, eles usavam a pílula número 9 para fazer piadinha e até arrancar alguns sorrisos dos soldados companheiros. E a maioria dos médicos de hoje, dos historiadores que conhecem essa história, dizem que na verdade aquela pílula ela não tinha praticamente efeito nenhum nas questões fisiológicas do corpo humano, ou seja, ela provocava um efeito laxativo, provocava uma diarreia, mas não tinha tantos efeitos benéficos assim. Mas o que eu quero que você perceba comigo é que se essa pílula ela tinha algumas propriedades laxantes, a comida que era usada pelos soldados era, na maior parte das vezes, carne enlatada. Então, eu pensando aqui com os meus botões e conversando com o PhD naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, a gente fez algumas análises muito interessantes. Por exemplo, o poder laxativo dessa pílula, com certeza ele estava ligado a uma limpeza intestinal profunda, ou seja, ele fazia com que as pessoas tivessem ali uma espécie de detox, principalmente do intestino e do cólon, principalmente porque esses soldados eles comiam muita comida enlatada. Ela era uma comida que provavelmente tinha muitas químicas envolvendo até para conservação do produto. Sem falar que esses soldados estavam longe das suas casas, não tinham acesso a uma comida de verdade, a frutas, verduras, legumes. A maioria desses soldados lá
lá para 1915, moravam em fazendas, em sítios, em chácaras, onde essas próprias pessoas faziam os seus próprios alimentos. Em 1915, as grandes metrópoles que nós temos hoje ainda não existiam, ou seja, a gente não tinha naquela época um grande aglomerado de pessoas vivendo praticamente um em cima do outro, um do lado do outro, e essa coisa maluca que a gente tem nos dias atuais. Mas essas pessoas eram acostumadas com um tipo de alimentação e essa alimentação estava longe deles agora, visto que eles estavam em combate e estavam comendo aquelas comidas totalmente diferentes da que eles usavam no seu dia a dia, principalmente no caso de carnes enlatadas. Então esse remédio, provavelmente essa pílula número 9, ela trazia alguns efeitos muito benéficos, porque fazia com que esses soldados tivessem aí essa detoxificação do intestino, do cólon, por não dizer também do estômago, porque algumas substâncias daquela pílula eram substâncias que tinham origem em produtos vegetais e isso trazia, sem os médicos da época e sem os próprios soldados saberem, alguns benefícios muito interessantes. Por exemplo, nos dias de hoje não se faz mais detox do intestino, não se faz mais um bom detox do cólon, não se faz mais um bom detox da vesícula biliar, do fígado. Isso ficou no passado. No passado, muitas pessoas se preocupavam com esses detox, se preocupavam com uma limpeza intestinal, uma limpeza do cólon. E isso não é feito mais nos dias atuais. E se a gente for pensar hoje em relação a 100 anos atrás, praticamente estamos comendo comida muito piores do que as carnes enlatadas daquela época, porque as comidas processadas dos dias atuais provavelmente têm muito mais químicas do que aquela época, tá? Os legumes e verduras, principalmente as verduras de cor verde escuro, são muito importantes para a nossa saúde na questão do detox de muitas substâncias nocivas para a nossa saúde, e isso, nos dias atuais, tem sido pouco explorado pela população, até mesmo por falta de conhecimento. A ideia de desparasitação, de detox do fígado, vesícula, cólon, intestino, ela não mais é apregoada pela medicina dos nossos dias. E isso faz parte, com certeza, de uma boa saúde. Esse conhecimento, ele foi deturpado, esse conhecimento, ele foi tirado de nós e a gente não tem mais essa ideologia, esse conhecimento de que isso é interessante, tá? Mas você pode adquirir esses conhecimentos, tipo esse que eu acabei de dizer para você e muitos outros. É só você fazer aí um curso de naturopatia. Esse curso vai dar a você conhecimentos que foram enterrados por causa da indústria farmacológica que precisa vender medicamentos para você. E quanto mais você está doente para a indústria farmacêutica, é melhor. Então esses conhecimentos eles foram tirados de nós, eles não são mais ensinados para as novas gerações e com isso a indústria farmacêutica ela vai com certeza lucrar um pouco mais, tá? Mas você que gosta das terapias naturais e quer trabalhar na área da saúde, por exemplo, tendo aí a sua própria clínica, sendo um terapeuta naturopata que trabalha com terapias naturais, cuida da saúde das pessoas usando métodos naturais, você pode com certeza ter isso ao seu alcance fazendo esse curso. Esse curso é apenas 2 anos, 24 meses. No final dos 24 meses você vai ter o seu certificado e vai poder atuar na área da saúde como terapeuta naturopata usando terapias naturais, tá? As aulas são ao vivo, direto aí no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone e você vai dialogar com o seu professor e com seus colegas de classe virtual no ambiente virtual para tirar as suas dúvidas e essa coisa pertencente aos meios escolares, aos meios acadêmicos. Você que ficou interessado em fazer esse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o PhD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai mostrar para você o que você deve fazer para você começar o quanto antes o seu curso de naturopatia.